Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, também bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira, último dia do mês de abril. A partir de amanhã, né, 1º de maio, Dia do Trabalhador, então entramos aí no próximo mês deste ano. Bom, Grêmio ontem, mais uma vez, sem vitória fora de casa, ou seja, mostrando que realmente, né, o Grêmio está longe de chegar aí alguma coisa que mostre, dê uma convicção ao torcedor gremista. Não vence fora de casa e ontem teve oportunidade, inclusive, o Carlos Vinícius, em 3 penalidades no mesmo lance, acabou errando os 3 pênaltis. Que situação. Depois teve o Grêmio, né? Um gol também marcado por ele, mas o gol anulado, o Grêmio que continua nessa situação aí, sem vencer fora de casa. A última foi pelo Campeonato Gaúcho, quando venceu o Guarani de Bagé. Bom, e o Grêmio segue jogando fora de casa, né? No próximo sábado, então, depois de amanhã, o Grêmio direto para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense. Internacional, uma semana de treinamentos aí para enfrentar o temível, sim, Fluminense, né? Jogo esse que acontece no Beira-Rio no próximo domingo. O Inter precisando, e o Inter que não vence em casa, precisando, né, de um resultado positivo, porque hoje só escapa da zona de rebaixamento pelos critérios. Tem a mesma pontuação do Santos, que é o primeiro a ser rebaixado. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado, também aí na faixa dos 500. Também estamos no Pô Stream TV. Para o mundo, através das plataformas digitais. Tem o meu canal, 2 numeral, 2 Toques Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, né, acione o sininho, e você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMI, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. Grupo Aspecir, que estamos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, Pilar do São José, que final de semana mais um jogo pela Série D, né? E precisando ganhar. Aqui a Gelfux estreou no sábado passado, jogo contra o Gaúcho, empatando São José, que vinha de 3 derrotas consecutivas na Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí mais um empate do Grêmio, né? Continuando sem vencer fora de casa e já projetarmos os jogos do final de semana, jogos complicados para a dupla Grenal, né? O Grêmio no sábado com o Atlético Paranaense, repetindo, não ganha fora, e o Inter recebendo domingo o Fluminense, o Inter que não ganha em casa. Essa é a vida da dupla Grenal. Comigo, craque Roberto Pauletti. Mas hoje 2 craques, tu me arranjou 2 pé esquerdo aqui. Não, mas não, chamar de craque. O pé esquerdo me deixa fora. Não, mas recebendo convidados, tu é apresentador do programa. Eu estou dizendo esses dois pé esquerdo. O pé dele é direito. E um baita do volante. Não, mas estamos falando de craque. Não, estamos falando de craque. Temos 2 hoje. Temos 2 hoje. Joga muito mais que o Dodge. Mas daí não é muito vantagem. Não, seria titular no Grêmio hoje. É isso que eu quero dizer. O Paulo, zagueiro, e era chamado, né, como Balói Branco. Não. É sem justiça que se faz. Nem jogava mais que o Balói. É sem justiça que João Bosco Vaz me deu esse apelido. Conosco aqui. O nosso teve outro aqui conosco. Teve outro. Me deu esse apelido, uma injustiça que aquele sarcasmo. Lógico, longe de me estar entre craque, como eu e o Cadu dizer que nós hoje recebemos 2 profissionais, né? 2 craques. Cadu, A gente é esforçado. Mas falando de profissionalismo, eu só vou dar um teaser aqui. Os ingleses não entendem de futebol. Depois eu falo. Deu uma de Garbasco. Parou tudo, Cadu. Jogou ao vento. Agora espere. Levantou a bola. Vamos ver quem é que bate. Paulo Matos. Grande, cara. Na tua vida, teve a oportunidade de bater 3 pênaltis e errar? Eu não cheguei a tanto. Tu não batia mesmo? Não me deram essa No oportunidade. primeiro já me correram. Por sinal, esse é um assunto em pauta aqui que eu quero ouvir esses dois profissionais. Em primeiro aqui. lugar, boa noite, né, Cadu? Pauletti, Cracasso, o Ruschel, 2 grandes amigos que futebol me deu aí, né? Então, acho que
para debater o que nós temos que debater, escolheu as pessoas certas. Mas tá difícil. Tá difícil falar dessa dupla Grenal, tá muito difícil. Ayrton Ruschel, presidente do TJD. Tá? Isso. Muita honra. Esse Grêmio, o que é isso? Foi Cadu, ruindade? Cadu, Foi o quê? Eu tenho sido, e até porque tenho uma admiração especial pelo Odorico e pelo vice de futebol que estão lá, são dois queridos amigos que me fizeram uma visita quando assumiram a presidência do Grêmio, me fizeram uma visita institucional lá no TJD, né? E torço muito por eles. É início de trabalho em sentido de gestão, né? 4 meses numa gestão de 3 anos, tu não pode aferir. Mas, evidentemente, que dentro do campo, e aí entro diretamente no comando técnico, vocês dois que estiveram lá dentro do campo sabem o que eu estou dizendo, o Grêmio não apresenta nenhum setor pronto. O que é um setor pronto? Tu divide entre sistema defensivo, articulação de meio de campo e ataque, né? Então, desafio vocês, meus dois pares aqui, a dizer qual é o setor do Grêmio que esteja pronto, né? Porque eu vejo o Grêmio vulnerável, né? E a questão que eu quero abrir propondo, Cadu, e não sou apresentador do programa, o senhor me desculpe, não quero lhe roubar, não quero lhe destituir, é exatamente o terceiro pênalti. Porque errar dois nós já vimos dezenas, né? Errar 2 pênaltis nós já vimos dezenas de vezes. Mas não trocar o batedor surgiu até uma coisa que ficou pior, Cadu. Porque parece que houve o comando para trocar. Sim, Luiz e não Castro foi determinou aceito, que o William o que é batesse. muito sério, um técnico mandar dizer que tu não vai bater e tu bater é uma coisa muito séria. Então, eu acho que o terceiro pênalti, a gente que joga mesmo na várzea, eu que só joguei na várzea, né? Na várzea, já errei um pênalti, né? Tu vai bater o segundo, mas tu já vai mais inseguro. Eu imagino que seja bater o terceiro e errar. Né? Da mesma forma, né? Da mesma Tem a forma. frase do Luiz Castro, aí depois a gente vai ouvir. Então, essa é a questão que eu acho que está posta. Porque as duas são ruins, Cadu. Ou deixar bater o terceiro, ou ter mandado trocar e não ter trocado. Aí é pior ainda. Pois é. Vou pedir para a produção colocar aí a frase do Luiz Castro, né, exatamente sobre essa questão aí da troca na penalidade máxima, né, que foi orientado por ele, exatamente para que o Carlos Vinícius, né? Mas o Carlos Vinícius entendeu e falou, e a William, que era o capitão, disse, não, eu assumo. Vamos lá, produção, vamos botar na tela para nós essa frase do Luiz Castro aí, para a gente debater em cima exatamente dessa colocação da frase que ele fez, né? Pedindo, né, exatamente a alteração, a mudança, porque bater 2 pênaltis e errar, olha aí, ó, não consegui me comunicar com a equipe, mas naquele momento um jogador que falha 2 pênaltis, a melhor coisa é retirar e colocar outro jogador para cobrar. Foi isso que ele encaminhou. Ponto. Concordo com isso. Agora... Foi uma maneira diplomática de isentar o Vinícius. Exatamente por isso, porque a gente acompanhando, né, os colegas de rádio que estavam lá, exatamente foi essa orientação dele para que o William batesse, né? E aí mas o Carlos Vinícius depois... Mas é impossível que não tenha chego nele. Claro que chegou! Claro que chegou! Aí é que eu digo, eu não tive dentro do campo oficial, mas tive há 5 meses da minha vida. Não, o próprio Carlos Vinícius, depois, né, na coletiva, ele disse, olha, respeito, né, a orientação, o pedido do mister, como é chamado, o mister, mas eu entendi que ali a responsabilidade era minha. Ou seja, eu não respeito. E outra coisa... eu respeito, mas não pratico. Eu sou um admirador desse atleta pelo que ele tem feito. Ele é goleador do Campeonato Brasileiro. E fez um gol bonito a mostrar que ele não tinha sido lá. Os 3 pênaltis ele bateu da mesma maneira. Num do lado, outro no lado e outro no meio. Mas da mesma maneira. Todos os pênaltis que são batidos a meia altura, que o goleiro acerta o campo, a gente tem aí, vamos olhar. Vamos dar uma olhada. Perfeito. Vamos dar uma olhada. Ele bateu de um lado, bateu do outro, né? E depois bateu no meio e aí escorregou. Né? Não tenha dúvida que o goleiro se mexeu. Isso aí é notório, não tem nem o que discutir. Para quem não conhece, está invertido o vídeo só. Mas tudo bem. O vídeo só. Ele é canhoto, né? E aí o terceiro, ele bate no meio e escorrega.
Não, o Paulo Matos falou tudo, falou que quem sabe quem já fez isso. Pênalti a meia altura é tudo que o goleiro quer. Porque no chão ou alto é muito difícil que ele pegue, né? A não ser Por causa que fosse da velocidade, né? por causa da velocidade. Com essa mesma velocidade no chão ou em cima, ele faria. Não, é evidente que isso é uma coisa típica no futebol, vamos combinar. Né? Ele é um batedor oficial, ele bate bem, aconteceu, né? As coisas não pô. Agora, não dá para amenizar, Ruschel, Paulete e Paulo Matos, o fraco desempenho do Grêmio, né? Ah, sim. Olha, Mas eu acho que é o Palestino. Era um Palestino. Mas isso vem numa sequência nessa. Sim, pois é. Não foi neste jogo. Não. É uma sequência de Mas jogos que está acontecendo o isso. Ruschel fez uma análise muito pragmática aí, e ela define isso. Se nós pegarmos a defesa do Grêmio, o setor defensivo do Grêmio, os dois laterais que jogaram ontem são fracos ou inadequados, vamos dizer, né? A dupla de área é boa, o goleiro é bom. O meio-campo, olha, o Dodi, para ter sido colocado em campo ontem, talvez para manter o grupo, ou por subestimar o Palestino, porque o Dodi ele não tem nível para jogar no Grêmio. E no ataque, eu e Paulo já falamos aqui, o TT, além de tudo, ele é pipoqueiro, né? Então, ele pode mudar isso. Próximo jogo, ele pode mudar. Agora, ontem o Grêmio só atacava para o lado dele. O outro lado, que ele poderia atacar, acreditou no Caio Paulista. Ele botou o namorado para o lado esquerdo. Agora, não se entendeu, porque se projetava, e dito pelo próprio Luiz Castro, não, vamos com força máxima. Exceção ao Amuzi, né, o Amuzi que estava lesionado, a dúvida até para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, mas ele botou, era a força máxima, levou a força máxima. Aí ele botou o Caio Paulista, o Dodi, o TT e o William. Não. O William que estava longo tempo parado em função de uma lesão. Né? Aí não jogou o Amuzu, o Arthur, que depois entrar. Noriega. Aliás, o meu namorado também que não saiu. Depois eu vou te dizer um negócio para ti. Se tivesse de escolher para dar Oscar, o melhor empresário, esse do TT ganhava disparado. Pois é. Olha, não tinha concorrente para ele. Mas vamos lá, Paulo Mas, tu teve no pedaço, tu sabe bem também como são as coisas. Tudo bem que ele não é esse jogador. Hoje o jogador. Não, o Cadu não é jogador para jogar no Grêmio, Cadu. Vai me desculpar. É isso. Não é jogador para jogar no Grêmio. Ainda mais pagar 6 milhões e. Não. A pelo amor de maior Deus, negociação cara. do Grêmio, TT, a maior negociação do Grêmio. Mas eu quero fazer a seguinte colocação. Tá bom, tá? Ele não tem essa bola toda, não tem. Mas numa equipe que está mal, que não está encaixada, o jogador diminui ainda mais. Não, mas ele não acrescentou nunca nada. Mas quem é que no time do Grêmio tem se destacado aí? Carlos Vinícius, Arthur, Amuso, Marlon, os dois meninos da zaga. Não é desculpa para eles. Mas o que eu tenho dito, o futebol é coletivo. Se é um Cadu, jogador médio, num time desorganizado, não vai render. Se o jogador não tem chance de mostrar, é uma coisa. Mas ele chances ele está tendo e é sempre a mesma coisa. Mas não é só pela mecânica do jogo também? Mas não tem mecânica que ajude ele. Tá bom. Não, eu gosto de analisar as valências do cara. Ele é um jogador que velocidade, não é de velocidade. Ele é de bola no pé. Mas ele não tem enfrentamento, ele domina a bola e recua, domina e recua. Não divide bola e não faz gol. Então ele é um atacante incompleto. Ou, vou usar a expressão do Paulo Matos, ele não é para jogar no Grêmio. Aliás, ele saiu daqui para a Europa e só jogou em time de segunda linha, né? O Renato saiu na época. O Renato não queria. Com certeza. E outra coisa, e deixar bem claro, ninguém está analisando a pessoa, estamos analisando o atleta. Não. É? Não, claro que não. E eu acho que Nada tem a um ver pouco de compromisso dele, sabe? Não, ele não se dedica como deveria. Ou ele está insatisfeito totalmente. Não, é alegado, inclusive o Luiz Castro também fez uma colocação, já não foi a primeira vez, a questão pessoal, o problema pessoal que ele tem. Até se diz que já não é recente, que inclusive ele teria retornado ao Brasil, né, para ficar ao lado. Você sabe o que é um problema pessoal, se é familiar, o que é, né? Para ficar junto exatamente sempre essa nessa conversinha situação. quando o cara está mal. Sempre. Agora, 1 milhão por mês não resolve o problema de ninguém. Mas eu acho essa que conversinha aí, não, mas eu acho que essa questão... Tu nunca ouviu falar
de problema pessoal, não. Olha aqui, o Arrascaeta está com problema pessoal. Não. Mas O cara joga bem sempre. Não, mas esse problema que ele teve, ele já veio com esse problema pessoal. Não, mas Mas isso foi Agora, externado acho que no não é a início. questão. Isso que é foi um pro- externado no início ou foi externado agora? agora que é porque ele não está jogando Mas nada, eu é acho que essa criticado. questão de ganhar 1 milhão, 2 milhões. Mas não quando tem ele veio, problema ninguém pessoal. falava de problema Não. pessoal, Cadu. Não, ele mesmo já levou, o próprio Luiz Carlos já disse ontem, ele fez referência novamente, né? A situação que ele está atravessando. Então não coloca. Tira do time e não leva na lista. Isso aí que nem Se não cãibra. tá- Só dá cãibra em time que está ganhando. Time que está Tu já viu perdendo, nunca jogador tem ruim se cãibra. machucar? É. Tá sempre à disposição. Mas então, tudo bem, eu acho, mas não passa só pelo TT, eu acho que é um coletivo, né? Mas também O Grêmio, passa por ele. Olha, voltou de novo a não vencer e podia vencer. Teve essa oportunidade, tá? Uma coisa típica. Depois teve um gol anulado. Mas podia ter perdido também. Se o Palestino fosse um pouco melhor, teria ganho. Podia, né? Cadu, como eu tenho sido muito crítico, eu tenho vindo aqui semanalmente contigo, na medida do possível, deixa eu falar de alguns progressos. Deixa eu falar de alguns progressos que eu reconheço. Tá? A perda do Marlon foi sem dúvida, extraordinária. uma liderança. Ele era uma Sem força, dúvida, era uma sem força. dúvida. Além de vocês que tiverem vestiário sabem, eu disse que é um bom caráter assim, cara, de todas as fontes que eu tenho, diz que o Guri O grupo tem que ter liderança. o Guri é extraordinário. Mas, além de tudo, porque às vezes, de bom caráter também, né? Estamos cheios, também não resolve. Nós precisamos ter uns mau caráter no vestiário. Mas o Marlon é bom caráter, mas é bom jogador, é extraordinário jogador dentro da função dele, né? Com muita força, era um ímpeto defensivo. Então, a surpresa positiva, esse menino, ele está se soltando, e é uma surpresa positiva com 18 para 19 anos, né, Cadu? E eu falei com os guris da base que cuidaram dele, ele desde os 14, 15 anos já se dizia na base que ele seria uma afirmação. Então, é uma coisa boa que rendeu, tá? A dupla de zaga parece que firmou. O Grêmio não tem tomado gol. Parece que firmou o Grêmio Dois grandes jogadores. Não tem tomado gol. Tá? E realmente o MEC, nós ficamos um pouco assustados, porque também conversei com o pessoal que pega esses meninos, o MEC se criou dentro do Grêmio, se temia muito. Eu lembro muito o que da função de vocês dois que são meia esquerda, o Carlos Eduardo, Carlos Eduardo é bom. Então. 2007, ele foi até o Júnior no último né? ano. Não, mas vê onde é que eu quero chegar. Ele pintava, mas o Grêmio foi 16, 17, 18, 19, 20. Até com 20 anos ele jogou o último ano de juniores e aí passou para o profissional e foi naquele time vice-campeão, eu era dirigente, vice-campeão de 2007 da Libertadores que perdeu para o River. O que eu estou dizendo? Tem jogador que matura mais tarde. Né? Então ele teve que ir até o último ano de junior. O MEC foi subido com 17, 18 anos e ele me parecia que ele não tinha força para o confronto físico. Agora diz que fizeram um trabalho de reforço, que ele já aumentou o peso e ele está me parecendo que ele está segurando mais o ritmo de jogo. Mas ainda não é uma coisa definitiva, é muito jovem. Então eu acho que são acréscimos Cadu, nessas deficiências que o Grêmio tem, porque o Grêmio tem... Eu não vou esperar mais nada do William, com a William para se jogar conosco aqui. Com a idade vai esperar, dele, porque eu não tiro nem o Paulo Matos, nem o Paulete para botar o William. Dele, né? Ele vai esperar, Cadu. Com a idade dele. Agora, tudo bem. Só que eu acho que o William ontem tirou um pouco do espaço do MEC. Eu gostei muito do MEC. Porque mudou o esquema, o Grêmio jogou ontem com dois por dentro. Os dois acho que disputaram um pouco o mesmo espaço. Não, e mais que isso, né, Paulete? Olha, se o cascudo, como chama o Renato, sente num time que não está bem, como é que o guri não vai sentir? A pressão, a cobrança. Aí encheram a bola dele no último jogo. Com razão, jogou muito, né? Fez o gol até contra o Coritiba. Mas é o jovem. Paulo Marcos passou por base. O guri não sente mas ele está crescendo muito, né? Mas num time mal, aí é a cobrança. E nem diz o Ruschel, ele maturou mais cedo. Tudo outros, bem. Né? Só que ele, claro que o jogo lá ele vai sentir, como os outros sentiram, não é um jogo muito difícil. Mas um jogo... Mas aí como diz o Paulete, tu tira o espaço aonde ele cria, ele vai ter mais dificuldade ainda. Lógico. E quando que ele jogou bem? Com Noriega, Arthur...
recebendo uma bola redonda, né? E com os cascudos atrás dele. A parceria, evidentemente, que ajuda. Mas tu viste essas coisas, no dia conseguiu ver coisas boas no Grêmio. Mas Não, eu quis falar de coisas boas, Cadu, porque eu me São sinto muita boas vontade, mesmo. porque eu tenho sido crítico, né? Todo mundo tem amigos sido ou não, crítico. Não tem como elogiar, Eu não estou tem. falando, eu não estou falando de amizade, né? Não estou falando de trabalho de gestão, que o Odorico está assumindo, fazendo um trabalho extraordinário de Sim, são reestruturação. 4 meses São aí, né? 4 meses, então Tem. a gente quer separar. Mas então eu quis fazer a primeira da crítica que eu já fiz anteriormente, onde eu disse que nenhum setor está pronto. Mas vejo, evidentemente, que as melhores, essas que eu citei, elas são a olhos vistos, é a dupla de zaga, o menino da lateral goleiro. esquerda e o Mac. olha o Everton. Não, o goleiro é surpresa. Foi A uma surpresa bela foi o início contratação. ruim dele. A surpresa foi o início ruim dele, porque é um goleiro muito Não, diferenciado. Mas é Se aquele... não fosse o Everton, Isso. olha, Isso, esses Cadu, empates isso. aí se tornariam em derrota. Esses pontinhos que eles não valorizam. Tornariam em derrota. A direção entrega o material para o treinador. Agora cabe ao treinador fazer a engrenagem andar. Né? Se está mal, tira. Se está bem, deixa. Ele tem autonomia para colocar e tirar. Então, aí ele tem que ter a visão de ver quem está mal e quem está bem. Quem vai dar a resposta e quem não vai dar a resposta. E pelo jogo de ontem, acho que tem que corrigir muita coisa para jogar contra o Atlético Paranaense. Esses erros têm sido comuns no Grêmio. A falta de efetividade. O Grêmio não tem efetividade. Parece que o Grêmio não tem entrosamento. Daqui a um pouco ele muda, no jogo é uma maneira. Provavelmente vai mudar para o jogo contra o Atlético Paranaense, né? O Cadu... E não está conseguindo nos corrigir jogos, esses defeitos. tanto nos jogos, muitos jogos dentro de casa, alguns o Grêmio não dita o ritmo do jogo. Isso. O Grêmio espera. Paulo, não quero te interferir, Paulo. Mas o jogo com o Curitiba, enquanto foi 11 contra 11, aí, tu comemora a vitória. Eu digo, vitória tu comemora, Paulete. 3 pontos, arruma a casa, tu comemora, melhora na tabela. Mas a gente que entende um pouquinho de futebol, a gente sabe o que aconteceu quando estava 11 contra 11. Não, né? sim. Não, e outra coisa, se tu for olhar os jogos... E tem sido uma característica do Grêmio nos últimos jogos, sempre. Se- E ontem de novo. Se tu No for- final, foi contra a Se 10. tu pegar todos os jogos do Grêmio, tu assistir todos os jogos do Grêmio, é difícil tu ver o Grêmio propor um jogo. Não tem. Não tem. Não tem técnica. Tu sempre vai trazer os caras para cima de ti, tu só vai contra-atacar, porque tu acredita no Amuso, no Enamorado, são excelentes jogadores, né? Jogadores que realmente resolvem, o MEC. Mas Mas isso, para Paulo... o tamanho do Grêmio e jogando dentro de casa, tem que Não, propor. eu concordo. Depois a gente falar do Inter, falando do Grêmio. O Grêmio não tem time para ganhar, para ser campeão, para disputar time. Mas tem grupo para Pra ficar fazer do muito mais do meio da que tabela para cima. do que está fazendo. Isso. Do que está fazendo. Agora, não faz gol, mas essa é a principal. É a falta de efetividade no ataque do Grêmio. Paulo, no jogo e eu no sempre- sistema defensivo. Mas e a efetividade no ataque do Grêmio? Paulo, e eu sempre analiso o futebol assim, o Paulete que tem vindo mais comigo, que a gente tem feito os programas juntos, né? Eu sempre analiso o futebol de uma forma, imaginando sempre um gráfico. Tu não chegou no ápice, mas tu tá com o gráfico para cima ou para baixo? Ou dar continuidade no gráfico. né? O Grêmio está estagnado. O Grêmio está no mês de abril e tu não consegue ver padrão de jogo, tu não vê setor pronto, tu não vê forma de atacar, tu não vê forma de defender. E isso é treinador, eu não vou levar livre, eu não posso. Não é porque é português, foi bom, foi ruim. Não tem nacionalidade. Não tem nacionalidade, tem o trabalho, né? E muito bem remunerado, com uma equipe de 6 profissionais, né? Eu tenho 6 Eu profissionais. tenho uma curiosidade contra o Atlético Paranaense. Vai Ele ser, vai voltar a ter os 3 meio-campistas. Já vai mudar. Aí vai o mudar. MEC sobra no time. Vai mudar. Ou sobra um atacante. Vai mudar. Ele Porque que o MEC foi... ele não joga. O esquema que eu acho ideal, que seria para o Internacional, seria o Villagra, o Ronaldo e o Benjamin e o Alan Patrick na frente deles. O Ronaldo, Assim que eu viria o jogo do Grêmio, com 3 volantes, o MEC na frente. O Ronaldo... Está arquivado. Não, mas está sendo desejado pelo time mexicano. Que é o Ronaldo. Os mexicanos também não entendem de futebol, como os ingleses. Vamos saber que história. Não. E o Bernabé, os times da Europa querem o Bernabé.
Vamos lá, pois é, vamos Pois lá. A tua manchete, teu eu time. tinha uma expectativa enorme, sabe, que o futebol inglês viesse aqui buscar o Alex, o Bruno Henrique, o Paulinho, o Borré e o Vitinho. Não, mas eles vieram pegar um lateral que não sabe marcar, um lateral que é afoito. Mas sabe fazer gol, ele vai jogar. Ele não então- vai ser mais lateral agora. Então eles não Ele não entendem vai ser mais futebol. lateral. Não entende futebol, porque esses 5 são titulares. Ele não vai ser mais. Não. O Bernabé não vai ser mais. O Bernabé, que é o melhor jogador do Inter hoje. Mas ele vai jogar do meio para frente agora. Ele não vai- Então tirem esse treinador enquanto dá tempo. Porque ele vai rebaixar o Internacional. Pois é, mas tu falou do treinador do tempo. Se depender do tempo que o Luiz Castro falou, coletivas atrás. Bota o aí, Paulo Matos de treinador lá, ele corrige o time do Internacional. E ele foi bem claro, né? Uns jogos atrás, o Grêmio não lembro qual foi o jogo que perdeu fora de casa. Diz que a culpa era dele, culpa dos jogadores, mas que tu não faz nada. Não Não faz nada antes de um ano. Eu estive Antes num de um programa aqui, Paulete e Ruxo, com o Serginho Vasques. E o Serginho Vasques, para mim, que em 4 meses não dava para te ter um sistema de jogo, para te ter um esquema de jogo. Eu discordei dele, ele ficou bravo comigo. É? E que o menino esse que está jogando era melhor que o Marlon. Pois é. Futebol de uma maneira. Aí eu cheguei para ele e disse, Serginho, ó, sou muito teu amigo, mas para com as tuas bruxarias que não vai dar certo. Eu digo, pelo menos no sistema de jogo. E olha, esquema de jogo. o treinador Paulo, eu deveria quero ter. dizer que ele não só participa, como assiste todos os Mas dias. para né? ele assistir. Ele vai ter direito a réplica. Em seguida vai vir aqui, vai vir mensagem. Ó, falar em melhor. Aí Mas você não deixa ele falar em mim. Aí você tem tudo de melhor, né? No que você precisar em termos de imóveis. Lá na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para dar assessoria que você precisar do segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular também, serve de WhatsApp, e fica num bairro histórico em Porto Alegre, né, na Cidade Baixa, na rua José Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria, o que você precisar nesse segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, esse é o caminho. O SOS Telhado atende todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E 24 horas à sua disposição também para lavagem, limpeza, de laje, piso, tudo o que você precisar, você tem aí no SOS Telhado. Então, aí os contatos, o telefone, né? O celular e também o endereço, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro? Aí o caminho é só Carlos Pneus, são mais de 65 anos de qualidade, tem todos os itens para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, né? Troca de óleos, freios, tudo você tem lá na Carlos Pneus. É aquela que é a segurança máxima do seu carro, né? Que são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros e ganha gratuitamente, né? Geometria e balanceamento. Aí, Avenida Ceará 1055, telefone caso você queira agendar, 51, código diário 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho, dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Meu filho manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui.
Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Estamos de volta com nossos dois toques desta quinta-feira com Roberto Pauletti, Paulo Matos e Ayrton Rocha. Olha só, nossos dois toques para a Unimed, né? A Unimed sempre nos facilitando aí com seus planos de saúde imperdíveis, né? Como é o caso de este agora. A Unimed Porto Alegre tem um plano de saúde que cabe no bolso de quem quer mais cuidado. O Unifácil oferece cobertura hospitalar e ambulatorial, exame e serviço na rede própria, atendimento personalizado no núcleo Unifácio e mais. Olha, tudo a partir de, preste atenção, R$ 56,81. Vou repetir, R$ 56,81. Então não deixe para depois, contrate hoje mesmo o Unifácio para você, sua família, sua empresa, ligue 513-316-5000. Repetindo, 513-316-5000. Nossos dois toques também para o Senai, né? Que é uma iniciativa do Sistema Fiel, que tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Beer. Local perfeito para sua criança até 6 anos de idade é a Doce Mel Educação Infantil. Veja aí o que é a Doce Mel Educação Infantil. Aí o local perfeito para a sua criança, até porque são 37 anos de história que a Escola de Educação Infantil Doce Mel, que ela é referência, né, no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com esse contato, telefone celular, né, que serve de WhatsApp, mais detalhes você tem aí também através do Instagram, @Escola Infantil Doce Mel. Você pode colocar a sua criança qualquer época do ano lá na Doce Mel Educação Infantil. Bom, depois do jogo de ontem, olha, hoje, né? Hoje, início da tarde, foi o julgamento no STJD, né, aqui acima do Ayrton Rocha. Aqui nós temos o TJD, né? Isso. Então, foi o Superior Tribunal de Justiça Esportiva. E o Luiz Castro foi julgado hoje, no início da tarde, pela expulsão no jogo contra o Curitiba, ofensas ao árbitro, no final da partida, né? Mas conseguiu a absolvição. O Grêmio conseguiu a sua absolvição, então ele estará presente no jogo, né, contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. Isso é importante também, que perdeu o treinador. Nesse momento, né, de estabilidade, não ganha fora de casa, então estaria o auxiliar, mas o Grêmio foi ágil nisso aí, conseguiu a sua absolvição. Vamos ver o que o Luiz Castro falou exatamente sobre mais um jogo do Grêmio, sem vitória fora de casa, esse empate de ontem contra o Palestino.
O enamorado também muito massacrado no último jogo, também um pouco limitado, quisemos guardar um pouco. Foi fundamentalmente isso. O Caio também a dar um pouco de descanso ao Pedro, que vem com muitos jogos seguidos e com uma idade ainda jovem a chegar à equipa A. Nossa ideia era dominar o jogo, controlá-lo e chegar a golo e chegar a uma boa vitória. Mas o relevado também muito difícil, muito duro, muito complicado para se jogar. E também o jogo fica marcado por aquele início em que nós tivemos 3 penaltis para conseguir chegar a golo. Ali não conseguimos, ainda não consegui comunicar com a equipa, no meio daquele tumulto todo, daquela agitação toda de árbitro, repete, não repete, a envolvência do árbitro, muita gente a ligar mais ao árbitro que é conectado a mim, não consegui dar a ordem que queria de troca não confio no Vinícius, mas acho que naquele momento um jogador que falha dois penaltis, a melhor coisa é retirar e colocar um outro jogador a marcar. Não consegui comunicar com a equipa, pena, e pronto, a vida é como é, o jogo é como é, não conseguimos nesse momento partir para a frente. A segunda parte fizemos as trocas, acho que melhorámos, acho que controlámos mais o jogo, acho que empurrámos mais o Palestino para trás. Depois fizemos segunda mudança, mais gente ainda para o ataque, ficámos a 3 só, a partir daquela meio de paragem da segunda parte, ficámos a linha 3 só. Fizemos avançar o Pavão para o corredor, fizemos avançar o enamorado já estava também no corredor. Uma linha de 3 com Gustavo, o Noriega e o Vieri, com o Arthur a pegar à frente deles, e depois com Riquelme, com Mac e com Bright White e Vini na frente. Muita gente na frente. Ainda tivemos muitas finalizações nessa altura do jogo, nesse momento do jogo, mas um golo invalidado, mais uma vez, já a somar ao último jogo foram 4 em 2 jogos, bastantes, mas pronto, continuamos. Bom, ontem encerrou o turno, né, do grupo da... Quem não viu o jogo, o Grêmio ganhou fácil, né? Pois é. Por essas declarações dele. Explicação. Mas vamos ver como é que ficou a classificação do grupo. É bom salientar que apenas o campeão de cada grupo, né, que passa para a próxima fase. O segundo colocado, sim, depois de uma repescagem, vai contra os terceiros melhores colocados fora, né? Porque a Libertadores é só o campeão. É o Manchester City que está em primeiro, aí eu não enxergo bem aqui. É o City Torque, então, que é o Grêmio depende. Depois vem o Grêmio com 4, né? O Deportivo Riestra com 4 também, e o Palestino com 2. Esse jogo do Grêmio vai ser fundamental. O Grêmio depende dele mesmo, desde que ele vencer 2 jogos, terão 2 jogos, e depois o jogo que ele decide, né, no jogo. Aí em casa. Esse aí é o grande problema. Esse é o grande problema. Não, olha aqui, ó, vamos ser bem frios na análise. Para o Grêmio não ganhar desses times nos próximos jogos, só se formar um escalado. Porque se ele escalar bem, os jogadores fora de casa, vai ter que ganhar fora de casa, né? Vai ter que ganhar fora de casa. Não, vai ganhar. E é terça-feira o próximo jogo. Né? Terça-feira. O Grêmio tem no retorno 3 jogos, são 2 em casa. Né? Isso. Do retorno, o Grêmio jogou, ganhando lá esse jogo, ele classifica. Primeiro lugar. Vai ter que pontuar fora de casa. Não tem outra saída, né? O Grêmio não pontuar. Tem esse jogo em casa, onde o Grêmio tem se dado bem, né? Mas o problema do Grêmio é o fora de casa. Pois é. O Grêmio não ganhou nenhum jogo fora de casa. Não dá para entender isso, né? O último jogo que ganhou, se eu não me engano, foi no Gauchão. Foi. Fora de casa. Esse tempo todo de trabalho que já tem aí o Cássio, tudo já era para ter mais um sistema. O Grêmio joga na terça-feira com o Deportivo Riestra, né? E fora de casa. Esse jogo é fora de casa. Então é importante que o Grêmio, né, vai ter que vencer esse jogo. Depois tem os 2 jogos em casa para decidir, né? Mas teve sérias dificuldades contra esse time aqui no Olímpico. E o Grêmio, olha, o Grêmio nem volta a Porto Alegre. O Grêmio nem volta. O Grêmio vai direto e depois vai direto para enfrentar esse jogo com o Deportivo Riestra. O Grêmio não vem a Porto Alegre. Porque joga sábado e depois joga terça-feira. Também é um desgaste, né? E aí é um problema. Tem essa questão, né? Questão do desgaste, né? Bom,
Mas o treinador do Palmeiras ontem estava reclamando. Não, e depois, olha os jogos. Joga de 2 em 2 dias. Olha os jogos que o Grêmio tem pelo Brasileiro. Flamengo e Palmeiras. Barbada. Jogo para se consagrar. Barbada você tem tudo que precisar em termos de ferragem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, onde vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem certeza quanto é tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para... olha, 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, nos facilitando aí de todas as maneiras. Como é o caso de agora, que é o Banriway do Banrisul. Sabe o que é o Banriway do Banrisul? Olha, é a conta digital que ensina crianças e adolescentes a cuidar do dinheiro através do app, do aplicativo seguro e que tem a gestão de quem? Dos pais. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter em relação a trânsito, multa, seja o que for, esse é o caminho. Vargas Assessoria de Trânsito, é um escritório altamente especializado, qualificado em recursos aí de trânsito, multas e tudo que se refere a trânsito. Então, aí, os contatos, né, o endereço pessoal aqui de Porto Alegre, na rua Carlos Von Coseriz, também os telefones para o pessoal fora de Porto Alegre. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter em relação a trânsito, aí é Vargas Assessoria de Trânsito. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o bloco final do nosso 2 toques desta quinta-feira e falando do Internacional, né? Internacional, uma semaninha aí, só de treinamento, se preparando para esse jogo de domingo contra o Fluminense no Beira-Rio. Voltamos logo. SA é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karen Urgel pelo WhatsApp 51999144951. Repetindo, 51999144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira com Roberto Pauletti, Paulo Matos e Ayrton Russo. Olha só, para deixar o seu carro, tem um espelho total, lavagem 5 estrelas, né? Então, olha, feriado, amanhã é feriado, sábado, domingo, qualquer dia da semana está lá à sua disposição. Aí o contato, né? O telefone, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida de Lopes. Você vacilou com o seu carro, bateram nele, então é Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone urgente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Você quer embelezar o seu ambiente com os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica pertence ao Grupo Pressul e diversos serviços e produtos que você lá encontra, né? Sua facilidade, uma loja bem pertinho de você e, pela maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Olha, feriadão esse final de semana, né? O pessoal que está no litoral, o pessoal que vai para o litoral, não pode deixar de curtir as delícias, né, do Convés Frutos do Mar, esperando lá Luciano, toda a sua equipe, esperando exatamente para você curtir essas delícias aí do Convés Frutos do Mar. Aí, ó, aí você pode ter as delícias, tem uma ideia do que é o Convés Frutos do Mar. Então, feriadão lá, o pessoal que está no litoral, o pessoal que vai, não vai deixar de aproveitar aí essas delícias lá que o Luciano e toda a sua equipe lhe proporciona lá em Atlântida. Só salientando que no sábado, a tradicional feijoada que ele, né, oferece lá ao pessoal que está no litoral. Então, você já sabe, Frutos do Mar, sábado, a tradicional feijoada lá no Convés Frutos do Mar. E, então, o Luciano e toda a sua equipe esperando quem estiver lá pelo litoral. Ah, fica ao lado das Roubadinhas, né? O pessoal no centrinho de Atlântida, ao lado das Roubadinhas, o Frutos do Mar Convés. Bom, e o Internacional, Pauletti, hein? O que dá para esperar desse Internacional, desse jogo de... Olha, domingo é um jogo que o Inter não pode pensar em perder ponto aí, deixar de ganhar ponto, porque o Inter hoje, o que separa o Inter da zona de rebaixamento, o que é? São os critérios. Pontuação de rebaixamento. O Inter não podia perder para o Atlético Paranaense, para o Mirassol. Mas... O que eu vou esperar de um treinador que escala jogadores que... Vou usar a expressão do Paulo Matos, o TT não tem condições de jogar no Grêmio. O Internacional tem escalado no mínimo três jogadores que não têm a mínima condição de jogar. Então o erro é do treinador. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai fazer. Contra o Mirassol, ele fez um time propositivo e acabou perdendo. Ele tem que jogar fora e em casa de maneira reativa. Aonde ele tem jogado de maneira reativa e tem se dado bem. Contra o Fluminense, eu não acredito que ele não jogue. Não posso acreditar que ele não vai jogar de maneira reativa. O Inter tem que jogar com 3 meio-campistas. O Alan Patrick, que é um ótimo jogador, está sendo destruído por esse esquema. É que eu digo, o Alan Patrick não desaprendeu a jogar. O Alan Patrick jogar do lado do Bruno Henrique significa que ele tem que correr e marcar. Não dá, ele não tem condições de fazer isso.
E lá na frente é o Alejandro e o Carboneiro. Não tem o que inventar. Mas o professor Pardal do Internacional, e eu estou dizendo aqui sem medo algum, se esse cara não mudar, o Internacional vai para o rebaixamento já no domingo. Porque ele tem feito não tem padrão de jogo. O Ruschel falou nos 3 compartimentos de um time, os 3 do Internacional também são incompletos. E essa estabilidade, essa questão do Alan Patrick, essa estabilidade, uma hora é titular, outra hora não é, fica no banco, joga, não joga, isso aí o jogador sente também, né, Paulo Marcos? Um jogador do nível dele. Cadu, eu acho que o grande erro do técnico internacional, como a preocupação do Pauletti faz sentido, ele não tem uma definição do esquema para jogar dentro de casa. Ele não repete um esquema para jogar dentro de casa. Então o jogador não se enquadra, o jogador não sabe realmente da maneira que vão entrar para fazer aquilo que o treinador pede. O Internacional está sendo horrível em casa. Ganhou jogos de times medianos do Campeonato Brasileiro e vai jogar contra uma grande equipe que se porta muito bem fora de casa. Pois é. A dificuldade vai Por ser isso 4, né? O Fluminense está entre os 4. Por isso que eu digo, eu não tenho dúvida nenhuma com o Fluminense ele vai jogar como ele jogou contra o Santos, como ele jogou contra o Corinthians, jogando por uma bola. É por isso que eu digo, a preocupação do Pauletti era... Não, ele pode ser isso aí que o Pauletti diz, mas não ao ponto de saber que ele vai enfrentar o Fluminense. Pelo fato de jogar no Beira-Rio, ele vai querer atacar o Fluminense. Vai querer sair para cima. Mas é o que o Pauletti fala. Ele propõe o jogo na hora errada. E essa hora errada pode ocasionar uma derrota. Por isso que eu não acredito que esse jogo de domingo ele vai jogar de maneira diferente. Como ele falou nos outros jogos. Mas aí porque no Beira-Rio, a torcida... Né, e o Bernabé vai jogar de ala? Que é a posição dele? Não, acho que ele vai jogar para o meio. Vai jogar no meio? Sai quem, então, do time? Pois é, aí é incógnito. Eu acho que é um dos ponteiros. Ou o Vitinho... O Carboneiro que joga por ali vai sair, então. Porque ele para jogar com esses dois, ele vai ter que tirar um dos pontos. Ou o Carboneiro fica na reserva, ou sairia o Vitinho para ele jogar com um 9 enfiado, lógico, e um desses atacantes. E o outro, o Bernabé na meia, né? Eu acho que é o grande erro dos nossos 2 treinadores. A convicção dos sistemas, eles ainda não têm convicção disso. Essa é uma preocupação, né? Assim como o Grêmio tem as suas preocupações, né? O Internacional também, né? Teve aquele empate lá no sábado passado, mas ficou bem claro que o Inter é um time lento, né? O Inter também é um time que não produz. Como é que foram os gols com a vitória com o Santos? O Bernabé fez aquele gol contra o Corinthians, né? Fez esse gol aí também contra o Botafogo. Mas eu ando assustado. Eu assisti Flamengo 4, Atlético Mineiro 0 em Minas. Cadu, parece quando as crianças vão jogar com a gente ali, a gente fica brincando com elas. Eu vejo se outro joga. Agora, muita diferença. O Inter, deixa eu aproveitar e fazer essa colocação para ti, Ruschel, como presidente do TJD, né? O Internacional joga uma Recopa na próxima quarta-feira, lá no Bento Freitas, pelo Brasil e Internacional. E houve a liberação, né, do estádio. Obrigado pela oportunidade, Cadu. O STJD, que é aquela no Rio de Janeiro, tinha dado uma suspensão para o Brasil de Pelotas de um jogo. O Brasil pediu a conversão, é uma conversão que está prevista no CBJD, a conversão em multa. Como é uma final, Cadu, a gente sabe da necessidade dos clubes, é a maior festa do futebol gaúcho, é o campeão gaúcho versus o campeão da Copa FGF, né? Tirar o público desse jogo, Matos, seria tirar a emoção, seria tirar uma possibilidade de renda, seria a possibilidade de fazer os torcedores dos clubes, o Internacional e do Brasil, estarem lá acompanhando uma decisão. Então eu optei por liberar, mas dei uma multa ao Brasil de 15% do valor da renda que irá para instituições de caridade. Então acho que a gente atende a todos, atende a imprensa, atende o público, os torcedores, e teremos uma grande festa do futebol gaúcho na quarta-feira com a decisão da Recopa Gaúcha. O campeão do ano passado com a campeão da FGF, Brasil Esporte Clube Internacional. Parabéns, obrigado pela oportunidade, Cadu. Parabéns pela atitude. É verdade. Agora, e Pelotas é um polo forte do futebol, né? Tanto o Brasil como
como Pelotas também, né? Então, certamente teremos uma casa cheia lá, né? Aí vai um abraço pessoal lá de Pelotas, o Bola, Botanete, o Balverdu, todos eles aí ligados no Brasil, né? E tem outra, né, Cadu? Eles foram a suspensão deles, eles tiraram, mas eles têm uma multa para instituição de caridade. Isso aí é muito importante. Às vezes, essa pena que eles iriam cumprir é mais importante a instituição receber uma quantia em dinheiro do que eles cumprirem a multa do ano que vem. Importante, bom gosto e prazer é onde encerramos os nossos 2 toques. Como sempre, saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante, churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. É o Complexo do Barranco do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo no Barranquinho. Mas você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega, fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto. Ali na Avenida Ipiranga, 8113, já está lá para lhe dar toda a assessoria para o seu Kia. Ao lado, os adeptos nas rodas, como é o caso do Paulette e do Ayrton Russo, na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, esse grupo completou 90 anos. E o slogan que diz tudo, economizar é comprar bem. Se você só tem, aonde? No Grupo Zafari. Obrigado, Paulette. Um abraço. Bom feriado, hein? Bom feriado. Paulo Matos. Ainda bem que não fez aquela pergunta de qual o resultado dos jogos finais. Ficou devendo aí. Deixa para os caras de amanhã. Nós vamos ver amanhã, dia 1º, dia do trabalhador, mas estaremos aqui ao vivo com o nosso programa. Obrigado a vocês e também a vocês pela audiência, pela companhia. Né? Continua a programação que vocês estiveram assistindo na Master TV, chegando aí o grande Glauco Passa com Visão 360. No Pô Stream TV, também chegando o grande Fabiano Brasil como protagonista do RS. Tem o meu canal, não viu ao vivo, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, e aí você assiste qualquer hora do dia e da noite. Todos vocês, um ótimo feriado e também quem curtir, um excelente feriadão. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.